Se eu começasse hoje a mexer com CRM, a primeira coisa que eu faria não era mexer com ferramenta, era mudar o meu mindset. Por que eu te falo isso? Porque o objetivo aqui do CRM não é escolher a melhor ferramenta. Eu não quero ver a ferramenta que tem lá no site a melhor automação, ou a interface mais bonita, ou que às vezes consiga fazer as coisas mais mirabolantes. O objetivo não é esse. O objetivo é, para que eu quero usar o CRM? Qual que é o objetivo do meu negócio? Então eu vou falar o que eu pensaria lá no começo, a hora que eu fosse colocar um CRM na estratégia de um novo negócio. Eu sou Vinícius, eu sou um dos fundadores aqui da Kev e a gente fala muito sobre CRM, automações, IA e como usar todo esse mundo para gerar mais retenção para a tua base de clientes. Vem comigo. Então vamos lá. Se eu estivesse começando agora uma estratégia de CRM para uma empresa, a primeira coisa que eu faria era escrever num post-it e colocar na tela do meu notebook ou na tela da TV. CRM não é ferramenta, CRM é estratégia. Então CRM não é só o lugar onde tu vai ter todos os teus clientes e tudo mais. É um lugar onde tu vai conseguir aplicar a estratégia que tu precisa. Então não é só onde eu tenho a lista de cliente, onde eu vou ter os dados ali para disparar e-mail, porque aí tu sai de uma estratégia e tu vira só um apertador de botão para disparar mensagens. E não é isso que uma boa estratégia de CRM faz, e é por isso que eu estou aqui para te explicar. E aí, depois de ter criado esse post-it, o que eu faria é, eu vou lá perguntar para o dono do negócio qual que é o objetivo dele no próximo 6 meses, 12 meses, porque é a partir daí que nasce a estratégia. Ele quer aumentar o ticket médio dele, ele quer aumentar o LTV, ele quer vender mais vezes dentro da própria base, ele quer conseguir quais que são os problemas hoje de negócio que existem e que ele quer solucionar. Que aí, a partir disso, que a gente vai criar toda a estratégia. Porque senão o CRM vira só um depósito de automações bonitas que ficam disparando para todos os clientes. E não é isso. CRM é como é que tu operacionaliza a estratégia que foi definida. E para definir essa estratégia, tu tem que entender quais são os objetivos de médio e longo prazo do negócio. E aí eu pararia de pensar como é que eu vou disparar tal mensagem, como é que eu vou disparar tal e-mail, tal WhatsApp, e eu começarei a entender em qual que é a jornada que eu quero que o meu cliente faça. Qual que é a melhor jornada que eu acredito que vai fazer ele comprar mais, conhecer melhor a minha marca e ter a melhor experiência. Claro, cada cliente tem a sua própria jornada e o CRM é o lugar onde vai estar centralizado tudo que foi conversado com aquele cliente, tudo que foi feito com aquele cliente. Esse é o objetivo. Só que a partir disso como é que eu induzo através de comunicação e campanha, que ele compre um pouco mais rápido, como é que eu jogo na frente dele os produtos que eu acredito que faz mais sentido de acordo com as outras compras dele e começo a olhar toda a estratégia de como é que eu crio uma jornada ideal para o meu cliente ali, mesmo que uma jornada ideal eu gosto de dizer que não existe, mas a gente tem que ter ela em mente para pensar como é que eu adapto ela para a minha base. E aí, é claro, tu vai conseguir depois pegar segmentações e fazer bifurcações de jornada para ser grupos de clientes diferentes, segmentos, mas antes de tu pensar em que disparo eu quero fazer, qual que é a jornada completa que eu gostaria que meus clientes passassem e bifurcações dela para que eu criasse daí sim criar as réguas para que eles cheguem a isso e não só pensar nos disparos em quando enviar, toda semana eu quero enviar isso, todo dia eu quero enviar isso e olhasse para a jornada e aí sim cada cliente vai ter a sua própria jornada ali dentro. E aí quando a gente está pensando nessa jornada, a gente está pensando em uma jornada de aquisição daquele cliente, a jornada de reativação, de onboarding, de indicação, então tem vários momentos ali, jornadas separadas, que a gente vai ativar para o cliente dependendo do momento que ele estiver. E aí que a gente começa a olhar para o CRM dessa forma estratégica, porque as jornadas que a gente está criando, se é, por exemplo, uma indicação, quer dizer que lá no plano de negócio que eu falei, foi definido que a gente precisava trazer mais indicações. Se a gente está falando que a pessoa não conhecia a fundo a nossa empresa, tem toda uma jornada de onboard ali para a gente apresentar. Então, ativar essas jornadas no momento certo para cada cliente, para que a gente comece a executar aquele objetivo que a gente setou lá no plano de negócio para que o CRM sim comece a fazer sentido e entregar o resultado. E aí é importante a gente ter os dados mínimos bem formatados dentro da plataforma. A gente não precisa de 40, 50 campos personalizados do cliente para ter várias informações. A gente precisa primeiro assegurar que as informações que a gente tenha estejam confiantes, sejam confiáveis ali, porque todas as réguas e tudo que for fazer
vai estar de acordo com aquilo. O CRM, ele é um software que ele vai executar as réguas de acordo com os campos e com as informações que tu imputar e que trouxer nele. Então não adianta a gente não ter confiança naqueles dados. Então às vezes, eu tenho uma base antiga aqui de não sei quanto tempo que eu acho que tá... Não, a gente tem que olhar para os dados corretos para poder fazer boas campanhas depois, para que todo esse fluxo que a gente falou e pensou sejam bem executados. Porque às vezes a gente pensa tudo muito bem, muito correto, só que os dados estão errados e aí cai por terra. E aí, no começo, principalmente, a gente não precisa de muitos campos. A gente precisa saber o nome da pessoa, e-mail, telefone. Algumas das coisas a gente acha que precisa, mas muitas delas a gente já consegue sem perguntar nada para o cliente, porque a gente sabe as páginas que a pessoa acessou, o tipo de categoria, os produtos que a pessoa comprou, isso é o principal. A gente sabe o que ele gosta pela intenção de compra dele ou principalmente pela compra. E aí nos formulários a gente pode perguntar às vezes uma data de nascimento, pode perguntar como é que ele conheceu a gente, mas tu também já pode ter essas informações pela origem, porque tu fez uma campanha e sabe que ele caiu no teu site e de lá ele converteu. Então tem coisas que dá para perguntar e outras não precisa. Então às vezes com esses dados mínimos ali tu já consegue fazer muita campanha, muita automação e traçar tuas jornadas ali a partir disso. Não inventa de, não, eu quero um CRM aqui, ultra mega blaster que vai fazer isso e aquilo, coisas que às vezes não vai usar nada disso. No começo pensa, eu preciso dos meus dados corretos, eu preciso de poucos dados, mas que eu consiga fazer as ações e as segmentações que eu preciso. CRM é o lugar onde os times se falam. Então, tu não pode deixar o teu CRM lá fechado só com time de marketing. O time de vendas precisa ter acesso e colocar informações, time financeiro, time de entrega. Então, quanto mais dados tu trouxer para ali da jornada, é mais importante. Lembra que eu falei, eu não preciso às vezes perguntar muitas coisas, mas quanto mais coisas de toda a comunicação que eu tiver com o cliente tiver centralizado lá, melhor. Nem sempre é possível, às vezes vai ficar só no marketing, mas tenta trazer a mesma ferramenta para o comercial estar conversando, financeiro, se tiver o time de atendimento, as conversas do WhatsApp lá dentro também, melhor ainda, mas a gente vai às vezes deixando mais complexo. Porém, o mínimo que tu precisa é ter aqueles dados que eu comentei. Mas olhe para os outros times e tragam eles também, porque depois o time de negócio, de business, ele usa o CRM como um tomador de decisão estratégico, porque ali vai estar falando tudo quem são os principais clientes, o que eles gostam, qual que é o padrão de compra, de quanto em quanto tempo, e aí isso vai retroalimentar toda a nossa estratégia de um próximo ciclo. Como a gente falou, antes de começar, eu vou olhar qual que é o objetivo da empresa para traçar toda a estratégia. Mas depois, o próprio CRM implementado, ele vai me trazer indicadores onde eu vou dizer, beleza, agora eu preciso melhorar a minha recompra. Meu objetivo antes era trazer indicações, beleza, eu consegui resolver essa parte. Agora eu preciso que quem vende indicação tenha mais recompra. Então eu começo a olhar de novo para o CRM para eu retroalimentar a minha estratégia e até mudar ali as estratégias do próximo semestre. Ou seja, ferramenta e agora principalmente a IA vem depois da estratégia. A gente precisa primeiro ter toda a estratégia, o objetivo e aí sim depois escolher a ferramenta. E aí sim, hoje em dia a gente tem ferramentas que tem IA embarcado, a Kevin é um exemplo desses. A gente tem ferramentas que eu consigo integrar todos os pontos de contatos, desde atendimento, entrou no site, pediu retorno, enfim, tudo isso eu consigo centralizar e ajuda bastante. Aí sim, a gente pode ir para ferramentas mais completas e complexas, mas o ideal vamos primeiro pensar na parte inicial, como é que eu trago o CRM para a vida na minha empresa, como é que eu aplico isso de uma forma estruturada, para aí depois eu pensar em casos avançados. Mas sim, tem casos avançados onde aqui na Kevin, por exemplo, a gente implementa uma jornada, uma régua de comunicação que eu crio uma mensagem personalizada com um produto personalizado que faz com um produto escolhido pela IA que eu vou oferecer para um cross-sell, por exemplo. Ou seja, eu estou num nível de personalização muito alto. Eu uso a IA para não só escolher qual produto que eu vou oferecer, como também escrever uma mensagem de acordo com todo o histórico de compras desse cliente. Aí aqui a gente já está indo para um caso mais avançado. Mas, ou seja, eu primeiro faço a estratégia, vou para o CRM, consegue me atender e aí sim, depois eu posso pensar em casos mais avançados e até hoje em dia com IA fazer umas coisas bem legais que já dá para fazer. Então é isso, CRM não é software, é estratégia de relacionamento e a gente precisa pensar nele como
um local onde eu vou colocar em prática o meu objetivo de negócio, como é que eu trago o objetivo de negócio para a vida, como é que eu trago os outros times aqui para dentro, como é que eu centralizo todas essas informações para que eu possa, aí sim, pensar numa ferramenta mais ultra, mega blaster que vai fazer algo mirabolante e principalmente, pô, eu trouxe o objetivo, eu criei estratégia, eu criei as segmentações, meu time está todo aqui unido, aí sim eu posso começar a ir para coisas mais profundas ali. E se tu quiser um software que tenha algo que consiga te atender em todos esses passos e um time competente para te ajudar com isso também, conhece a Kev, que a gente tem umas opções, principalmente hoje em dia com IA, que faz coisas incríveis. E aí, você vai aplicar essas estratégias de CRM no seu negócio? Comenta aqui embaixo e se precisar de ajuda, chama o time da Kev.